achando aqui o... Aí, pronto. Oh. Opa, Fernando! O nosso querido Fernando Duarte já tá aí, olha. Acenar aqui, acenar. Que legal, hein? O pessoal tá chegando aí. Boa noite a todos vocês. Hoje a nossa conversa curta com o Tutu Rossi vai ser muito legal, muitas informações. O Arthur Shows está aí conosco também, acabou de chegar. O Carlão XL da ilha de Vera Cruz, perto de Salvador, Bahia. Carlão tá aí como Carlos Martins. Boa noite, Tutu, presente. O Edelso Muscati, o Javier Soliza da nossa querida Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, né, Javier? Olha o pessoal aí, que legal. O Defonso Mete está aqui conosco. O Tércio está aqui, o primeira Tércio, live dele aqui. Opa! Estou falando um ok aqui pro pessoal que está chegando. Boa noite, pessoal do Instagram. Leonardo está dizendo, ó, vamos falar de moto. Vamos, bora. Melhor assunto para passar esse momento difícil. Isso mesmo, só que hoje vai ser sobre pneus, Leonardo. Pneus. De moto, né? Pneus de moto, né? Um assunto importante. Daqui a pouco eu já vou começar aqui, porque tem muitas informações a serem passadas. E eu gostaria muito que vocês que já estão aí conosco na live, contribuam com seus conhecimentos sobre pneus, né? E as informações são sempre muito bem-vindas, né? Porque pneus é equipamento de segurança, segurança máxima para todos nós motociclistas, não é mesmo? Porque o pneu é o contato nosso da moto com o solo, né? Com a estrada. Então ele tem uma importância muito especial como equipamento de segurança nosso, da moto, né? Porque muitas vezes a gente evita de um grave acidente estando com o pneu adequado para a sua moto, um pneu correto, calibragem, né? A calibragem do pneu correta e a velocidade correta e tudo mais, né? Então, o pneu é muito importante a gente falar hoje sobre esse assunto pneus. Bem, vamos ver quem está chegando a mais aqui. O Carlão está aqui, 100% motociclista, nosso presidente aí do 100% motociclista, o Carlão XL, Carlos Martins. O Léo, lá de São Luís, tá pedindo um alô para ele. Opa, Léo, São Luís, Maranhão. Luís do Maranhão. Léo, um abraço para vocês, querido. Um abração aqui do Tutu Rossi e da Marcita para São Luís, né? Poxa, que bacana, hein? Maranhão, estado bacana. Passei por lá quando eu fiz a Transamazônica lá nas Chapadas das Mesas, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. Carolina também, na cidade de Carolina. Muito legal. Bem, o Henrique Ricão está aqui conosco. Boa noite, galera Duas Rodas. A minha irmã querida Kátia Simone Rossi Peras está aqui também, sempre nos dando uma força muito grande. Uma professora maravilhosa na área de botânica, biologia. Eu vou acenar aqui para vocês, estou acenando, né? Aqui aí, lindão! Catinha, nós, hein? Lauro Vale, usando a Naki Adventure na GS Adventure 1200. Ô, Lauro, depois conta um pouco para nós sobre o Anaki. O Anaki 3, né? Parece que parou de ser fabricado e agora entrou o Adventure, não é mesmo? Vou reconectar aqui. Ô pessoal, só um minuto, eu acho que eu vou colocar no 4G, porque aqui está sobrecarregado essa área nossa aqui, está saindo toda hora de conexão, viu? Então, me dê um segundo que eu vou sair para colocar no 4G, que a nossa comunicação vai ser melhor. Só um segundo, já estou voltando aqui no Facebook, tá? Só um segundo, eu vou colocar o 4G. Tá? Bom, mudei lá para o 4G, vamos ver se
Tudo bom. Bom, hoje é um dia cheio de gente fazendo live, shows, né? De muita gente famosa aí também. Hoje é só gente famosa que vai falar, não é mesmo? Né? Bom, gente famosa fala segundas-feiras, né? E às 20 horas da noite. Bom, eu gostaria muito de começar já a nossa live com um assunto que é pneus, né? Porque tem muita coisa para a gente falar, né? Mas eu vou dar uma boa noite aqui pro pessoal que está chegando, o Lauro, a Catinha, o Henrique Ricão, Javier, Henrique, tá aqui conosco. Deixa eu ver quem mais. O Deimon Queiroz, o Deimon. Boa noite, Deimon. Sandro Zimmermann. Aí o Rick Ricão falou, pneu nacional Technic. Tive uma má experiência em uma DL 650 V-Strom e não recomendo. Então o Ricão tá aí falando para nós que não teve uma boa experiência com o pneu nacional Technic na sua DL 650 V-Strom, né? O Lauro diz que está usando a Anaki Adventure numa GS 1200. Depois eu gostaria que o Lauro nos falasse o que ele está achando desse pneu que é novo no mercado. O Marco Antônio De Angelis está conosco. Tony Michelini. Boa noite, meus amigos. Vanderlei Cortez. Juca de Souza está aqui conosco. Henrique Ricão. Abraço ao casal Tutu e Marcita. Abraço, Ricão. Celso Ricardo, nosso querido amigo Celso Ricardo, que sabe tudo sobre a estrada real. Né, o Celso Ricardo. Bem... Mirassol, São Paulo, sempre na sintonia deste programa fantástico. Abraço a todos os motociclistas presentes. Obrigado, Celso. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live de hoje. O Otto Safran, o nosso querido pastor Otto, né? Zafran de Cabralha. Boa noite, irmão Tutu. Deus abençoe você e sua esposa. Forte abraço desde Santa Cruz de Cabralha, Bahia. Boa noite, pastor Otto. Muito bem-vindo aqui. O senhor sempre presente, trazendo muita experiência como um grande motociclista. Você também, o nosso querido Carlão XL, muita experiência. Todos vocês do 100% motociclista, né? Do CMC também, o Motoclube. Boa noite para vocês todos de Cabralha, Bahia, querido Dr. Otto. Dirceu está aqui conosco, Espinosa Luiz. Bom, olha quanta gente. Opa, Luiz Pedroso, está aqui o Fernando Pedroso, Rogério Stracione. Boa noite, doutor, excelente assunto hoje. Vamos sim, hoje é da hora. Só estou esperando o pessoal chegar aí, que está chegando. Ô, Baldão, legal? O Baldão está aqui conosco, grande amigo da gente, o Marcão Rezende. Ô, Marcão, olha o Marcão aí, que sabe tudo sobre adesivos de moto, né, Marcão? Marcão, depois coloca seu endereço aí se o pessoal quiser fazer aquele né, adesivo exclusivo nas suas motos, né? Só você sabe como fazer bem isso daí. Boa noite aqui o pessoal do Instagram também. Quem tá aí, Marcita? O Leonardo tá dizendo, você também é famoso, porra. O Leonardo amigão também, hein? Ei, Leonardo. Brandão Graziella falou boa noite. Oi, Graziella, boa noite. O Electo Gomes, boa noite. Boa noite, Electo Gomes. Eu estou aqui com o pessoal do Instagram também, Instagram aqui, Facebook, e no final dá tudo certo, né? Marcão, fala, meu amigo. A Silena, irmãzita da Marcita, tá aqui a Silena Biagi. O Carlos Antônio, Oi, Tutu. do Oi. Bodes do Asfalto. Opa, o Carlos Antônio. Opa, um grande abraço para todos amigos do Bodes do Asfalto, né? Carlos Antônio Lopes. Que motoclube maravilhoso, Bodes do Asfalto. Eu tenho muitos amigos no Bode do Asfalto, né? Muitos amigos mesmo. O Baldão tá aqui, grande irmão Tutu, sempre trazendo boas informações. Essa é a ideia, né, Baldão? Trazer sempre boas informações. O Lauro já está falando do seu Anaki Adventure. Espetacular. Fui nos Sertões, em Campo Grande, com ele e depois desci Bonito. Lá só tem passeios off-road, né? Recomendo. Acho que ele chega a uns 16 mil quilômetros.
Opa, é uma boa quilometragem, né, Lauro? 16 mil quilômetros por pneu, uma boa quilometragem. Ótima informação, então, sabendo aqui, então, de primeira mão, do nosso querido amigo Lauro Vale, que o pneu a Anaki Adventure, né, da Michelin, ele é um excelente pneu, segundo o Lauro Vale, que já está rodando com esse pneu e está falando que é espetacular, né? Tamo junto, meu velho Marcão, e o Thiago Rosa está aqui conosco. Ô, Thiago, bem, boa noite. Agora que já dei um tempinho para o pessoal chegar, os queridos amigos estão chegando, eu vou entrar no assunto em questão, pneus, e vou falar algumas informações para vocês sobre pneus, né? E depois que eu fizer esta primeira, digamos, passagem de relatos sobre pneus, a gente então começa de fato a discutir com mais detalhes, com a experiência de cada um de vocês, sobre o pneu que vocês usam, que já usaram. Eu mesmo, eu tenho muita experiência no sentido de saber como é o comportamento de alguns pneus, porque eu já usei vários nas motos que eu tenho, já troquei muitas vezes, né? Muitas vezes de pares de pneus. Então a gente tem, com o tempo, adquire uma certa experiência, não é mesmo? E com isso nos ajuda então a falar um pouquinho sobre pneus, não é mesmo? Bom, tá. Agora, quando você está precisando trocar um pneu, chegou a hora, né, de você trocar o pneu, a gente sempre pergunta, né? Embora a gente já tenha experiência, já tenha trocado muitos pares de pneus, né? De várias motos no decorrer da vida, a gente sempre, até hoje, fala assim, nossa, e dessa vez, qual é o pneu que eu vou colocar na minha moto? Não é essa a pergunta que a gente faz? Não é isso? Porque às vezes a gente quer experimentar um pneu novo, né? Um pneu que saiu agora, um pneu que as pessoas estão falando muito bem e que você nunca usou, e você então fica motivado a querer experimentar um pneu novo na sua moto, um outro tipo de pneu que você nunca usou. E aí vem a curiosidade, né? Qual pneu que eu vou usar, não é mesmo? Bem, essa é a primeira pergunta, né? A questão é, essa expectativa que nós temos sobre o pneus, a gente tem que responder algumas perguntas para nós mesmos. Em relação a quê? Por exemplo, eu vou trocar o pneu da minha moto, mas qual é o tipo da minha moto? É uma moto speed? É uma moto de alta performance, de velocidade? Né? É uma moto que requer um pneu especial para ela? Uma moto esportiva? É uma moto de média cilindrada, que eu costumo andar de velocidade moderada? É uma moto, uma Big Trail, que é pesada e eu costumo viajar com muito peso, com garupa? É uma moto leve, de baixas cilindradas? É uma moto que eu uso mais no dia a dia em meios urbanos e quase não uso em off? Ou é uma moto que eu uso para off? A questão é, que tipo de off? Off leve, off pesado? Porque hoje nós temos uma infinidade de tipos de pneus para a mesma medida da sua moto, do pneu da sua moto, né? Da roda da sua moto. Então, a sua moto tem uma determinada medida, aro 17 atrás e 17 polegadas atrás e 19 na frente, ou 21 polegadas na frente, como é a maioria das motos, 21 polegadas na frente, ou 19, e atrás 17 polegadas. Então, para essas medidas de pneus, nós temos opções de escolha muito grande. Começa pela estrutura do pneu, pela quantidade de borracha desses pneus, pela carcaça, que eu vou entrar em detalhes agora, que muita gente não fala sobre a carcaça do pneu e a gente fica mais no tipo de borracha, se a borracha é macia, se não é, se a borracha vai gastar rápido ou não, se esse pneu vai ser bom na chuva ou não, mas a gente não discute uma questão um pouquinho mais técnica, que é isso que eu gostaria muito que vocês me acompanhassem
a questão dos pontos mais técnicos no pneu. É aquela parte que a gente não vê do pneu, mas que faz toda a parte da estrutura do pneu, o que aguenta o rojão mesmo. Porque a borracha é a camada, né, externa do pneu, externa. Eu estou falando a composição de toda uma estrutura que no final monta o pneu inteiro, né? Então essa estrutura, ela tem hoje N tecnologias. A gente não imagina a quantidade de testes, de pesquisas que são feitas para os pneus de hoje. A borracha, ao longo do tempo, as borrachas hoje que nós temos nos pneus, ao longo dessas décadas, foi muito estudado, está sendo ainda estudado, né? A sua composição, tem a material sintético, tem o material natural, não é mesmo? Então a borracha já faz 100 anos que a gente vem estudando toda a construção, elaboração, fabricação de borrachas. Agora, a questão, se nós olharmos a parte mais interna do pneu, né? É aí que vem as lonas, as malhas de aço, os fios de aço, né? Tá certo? Os cabos de aço e também o que forma aquela rede que vai formar a carcaça do pneu. E a carcaça do pneu, ela é extremamente importante para a segurança do motociclista e da moto. Ou seja, para que o pneu exerça de fato a sua função. Então depende muito da sua estrutura como um todo e não só da borracha que ali aparece no pneu. Se é mais espessa, se é menos espessa, se os sulcos, né, são mais espaçados ou não. Então tem uma variedade de desenhos de sulcos de pneus com profundidades variadas, né, com distâncias também variadas. Então essa é a parte da borracha e do desenho do pneu. O que eu gostaria um pouco de falar também é sobre essa estrutura, uma questão um pouquinho mais técnica, que eu não vejo muita gente discutindo esta parte mais técnica do pneu, né, que envolve um pouquinho mais de pesquisa, de conhecimento, de busca de informações de fabricantes, não é mesmo? Mas eu não vou me prolongar muito nessa questão mais específica de carcaça. Eu só estou relatando a importância que tem a carcaça no pneu como um todo, e não somente a borracha do pneu, tá bem? Bom, na compra do pneu, então, estou discutindo alguns pontos que você tem que responder para você mesmo, né? A expectativa. Então, para que finalidade eu estou usando a minha moto? A minha moto é uma Big Trail? Tá, você tem uma moto Big Trail, mas você costuma viajar com ela? Ou você costuma andar com ela mais próximo à sua residência, né? Ou você passa, por exemplo, dias e dias na estrada, pegando estrada de terra, rípio, que é cascalho, né? Asfalto com buraco, diferenças de temperaturas enormes, porque você pode pegar 40 graus ou mais, dependendo da região que você está, e de repente você está com baixas temperaturas. Exemplo, quem vai para Ushuaia, né? Ele vai pegar uma variação de temperatura muito grande mesmo. Quando ele sai aqui do Brasil, passa pelo norte da Argentina, centro da Argentina, um calor, dependendo da época, porque geralmente quando nós vamos para Ushuaia, é verão, então é muito quente. Então você chega a pegar às vezes mais de 40 graus e no asfalto, com aquela intensidade de sol, né, você chega assim, ter um asfalto extremamente quente. E aí a hora que você vai chegando lá para Ushuaia, você chega às vezes a pegar a 0 graus. Então o pneu sai de 40 graus e vai para 0 graus. Então você tem toda essa variação de temperatura que o pneu tem que suportar tudo isso daí, não é mesmo? Então a questão é a escolha do pneu. Ela é extremamente importante para a finalidade do qual ele será usado. Então eu já vou colocar aqui uma questão importantíssima, que é como que eu vou escolher o pneu mais adequado para mim. Vai depender de algumas situações. Que moto que eu tenho, o meu dia a dia,
com essa moto, se eu ando sozinho, se eu costumo acelerar e gostar de uns pegas, né? Ou seja, de realmente arrepiar às vezes em quando e não ficar só numa velocidade moderada. Ah, eu sou meio esquentadinho, mano. Ô, mano, eu sou meio esquentadinho, meu negócio é, ó, entortar o cabo, tá? Então, a questão é, você tá com o pneu adequado para essa velocidade que você quer pegar na moto ou que você costuma pegar? E outra, peso na moto, né? Quando a gente viaja, às vezes a gente não pensa que o pneu ele suporta um peso que tem um determinado limite de carga nesse peso, né? Então, será que esse peso que você está com a moto, que o pneu está suportando, será que esse pneu está apto a aguentar toda essa carga de peso do qual a moto está no momento? Você, a sua esposa, seu companheiro, a sua companheira, mais os baús, mais os bauletos do lado, mais o top case atrás, você está aí com mais de 400 quilos, não é? 200 e poucos quilos da moto, mais o seu peso, mais o peso da garupa, mais o peso dos bauletos e do top case, chega aproximadamente entre 400 a 500 quilos aí. Façam as contas para vocês verem se não é isso mesmo. Será que você está com um pneu que suporta toda essa carga? E depois você está com uma Big Trail que pega facilmente mais de 200 km por hora. Essas Big Trail aí, que a gente sabe, né? Que elas andam quase como uma Speed, né? Se quiser, ela tem motor para isso. Aí eu pergunto, será que o pneu que você está usando na sua moto, ela também tem capacidade para esta velocidade do qual você costuma às vezes em quando pegar na sua moto? Velocidade e carga de peso, o seu pneu está adequado para isso que você propõe para que ele aguente? Não é mesmo? Então, essas perguntas você tem que se fazer para você quando for optar pela escolha de um pneu, não é? Eu vou andar, eu ando mais em asfalto, que geralmente as pessoas andam mais em asfalto. Aí você tem opções de pneus, pneu misto, né? 90% on e 10% off, 80% on e 20% off, 70% on, asfalto, e 30% off. Então, dependendo da utilidade do qual você vai fazer na sua vida como motociclista no dia a dia, você tem que escolher o pneu adequado para que ele realmente exerça as suas funções dentro da característica do qual ele foi construído. Não é mesmo? Né? Bom, então essas questões sobre a escolha do pneu é extremamente importante, não é mesmo? Para a nossa segurança, não é mesmo? Agora, nós temos hoje no mercado dois tipos de pneus, né? O pneu radial, que todo mundo fala, que é o pneu radial, né? E o pneu diagonal. O diagonal é o que eles chamam o pneu convencional também, né? O pneu convencional ou o pneu radial. A maioria hoje no mercado, né, das grandes lojas de pneus, quase todas trabalham com pneus radiais. Eu já vou explicar rapidamente a diferença entre o pneu radial e um pneu diagonal ou convencional, né? Tá bem? Bom, vamos lá então. Só um minutinho para que eu não... O Flávio Motos está aqui, ó. Lá, Tutu. Quem? Flávio Motos. Opa, Flávio! O Flávio Motos, Flávio. querido amigo Flávio Motos. Só temos gente aqui expert no assunto hoje, que é pneus, né? Bem, então eu estou falando a quantidade de itens que você tem que analisar antes de optar pela compra de um pneu. Qual pneu que você vai comprar? Para isso vai depender de série de perguntas que você vai ter que responder se esse pneu vai estar adequado para aquilo que você quer fazer com a sua moto, não é mesmo? É o que eu estou discutindo com vocês neste momento. Agora eu estou falando que no mercado nós temos o pneu convencional, né, que é o diagonal, e o pneu radial.
tá bem? Então eu vou falar um pouquinho a diferença entre os dois pneus. E aí entra a estrutura que eu estou falando, a carcaça do pneu. A maneira como é construída, fabricada, esses cabos de aço que atravessam toda a extensão do pneu, a forma como ela é fabricado, essa malha de aço que vai segurar toda a estrutura do pneu. Então isso é o que vai diferenciar a maneira como é construída esses cabos de aços, é a diferença entre o pneu diagonal e o pneu radial, é como é construída essas linhas, esses cabos de aço, construindo na carcaça do pneu da moto, né? Bem, então, só rapidamente, o pneu diagonal, quando o pneu começa a ficar bem gasto, você começa a ver a parte de arame do pneu. Nossa, olha lá, tô vendo os arames do pneu, não é isso que a gente fala? Né? Nossa, comeu toda a parte de borracha e começou a aparecer esses arames. Agora, gente, jamais façam isso, porque você tem o TWI, que eu já vou falar daqui a pouco, que é o limite máximo de desgaste da banda de rodagem do pneu que você pode usar. Passou desse limite, o pneu já não tem mais a função do qual ele foi fabricado e você está, então, correndo um risco desnecessário porque você está começando a usar um pneu que está ficando careca, não é mesmo? Bom, então essa estrutura do pneu, que é a carcaça, num pneu diagonal, né? O pneu está aqui, esses cabos de aço, eles são montados no pneu de uma maneira diagonal. Então, eles são trançados diagonalmente, um com o outro. Então, eles são trançados no pneu, que vai formando a carcaça do pneu, e essa malha de aço, ela é feita de uma maneira diagonal ao pneu. Então, eles vão passando diagonalmente assim, olha. Mais ou menos, tá vendo aqui, ó? Neste desenho aqui, olha. Então, ele é trançado de uma maneira diagonal ao pneu. Olha, vê se deu foco aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Então, estou mostrando aqui para o pessoal do Instagram também. Então, olha, esse é um pneu convencional ou um pneu diagonal que eles chamam, tá? Um pneu diagonal, tá vendo aqui, ó? Agora, o pneu radial muda completamente a forma dessa estrutura, dessa rede de aço, né? Que é a carcaça. O pneu radial, tá vendo que ele vai de uma ponta a outra aqui, ó, atravessando o pneu. Então você tem o pneu e o pneu radial, ele atravessa assim, ó, aqui, né? Ele não é diagonalmente, ele é assim, ó, que sai do centro para cá e para lá, ó. Então ele faz essa parte aqui e também de uma maneira central, 0 graus. Então aqui você tem a parte paralela ao centro do pneu, essas linhas são paralelas, e também vertical, de forma que faz 90 graus. Então você tem essa limalha do pneu na forma da extensão do pneu, esse é o pneu radial, tá? E depois a outra que cruza paralelamente. Então essa estrutura aqui, ó, esta estrutura é completamente diferente desta outra, ou seja, o pneu radial, esta estrutura da carcaça do pneu, como ela é montada, os cabos de aço, como ele é feito no pneu, então é o que define se ele é um pneu radial ou se ele é um pneu diagonal ou convencional. Então, rapidamente, só mostrar que essas duas carcaças, o radial e o diagonal, são completamente diferentes na construção do pneu, que é o que vai diferir um do outro, né? Agora, essa questão do radial e do diagonal, quais são as diferenças? E por que o pneu radial é tão usado hoje no dia a dia da maioria das motos, né? Da maioria das grandes, médias motos, tá bem? Bom, então vamos lá, né? Pneu radial. O pneu radial, tá certo?
os flancos, o que é os flancos do pneu? É a parte lateral do pneu. Deixa eu... Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o pneu aqui, ó. Essa parte do lado do pneu aqui, ó. Vê se deu foco aqui, Márcia. Deu? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do lado do pneu, essa parte desse lado aqui, é o que eles chamam de flanco do pneu. É a lateral do pneu. Então, essa lateral do pneu é importantíssimo para a estrutura do pneu, tá? Então, essa lateral aqui, ó. Então, esse chama-se flanco do pneu. E é no flanco do pneu que tem todas as informações sobre o pneu que foi fabricado. Tem todas... Os números falam, as letras falam. Então, o pneu está falando para nós onde ele foi feito, quando ele foi feito, do que ele foi feito, né? Tá certo? Qual o tamanho, qual o peso que ele aguenta, qual a pressão que você deve usar, qual a velocidade máxima que ele suporta. Tá tudo escrito aqui no flanco do pneu, que é essa parte lateral aqui do pneu. E essa parte lateral aqui, o flanco do pneu, é importantíssimo, é onde tem grandes diferenças entre um pneu radial e um pneu diagonal, tá? Bem... Ops, tá? Então vamos lá. Os pneus radiais, os pneus radiais, eu fico empolgado aqui, né? Bom, então os pneus radiais, essa parte do flanco, do lado do pneu, ele é mais macio do que os pneus diagonais. Os pneus diagonais, ele aguentam maior peso, maior poder de carga, os pneus diagonais. Os pneus radiais, esse flanco que tem aqui do lado, ele é macio. Isso faz com que ele também tenha muito mais aderência à banda de rodagem encostado no solo. Então nós temos o quê? Os flancos da lateral do pneu é mais macio, ele é macio. Eu estou falando dos pneus radiais, tá bem? Radiais, tá? Ele tem maior aderência nas pistas, porque uma vez que essa banda aqui, esse flanco, ele é mais macio, o que acontece com o peso da moto? Essa quantidade de borracha que tem aqui na parte que toca no solo, ela vai ter uma maior área, tá certo? Então, com isso, você tem mais aderência ao solo com os pneus radiais. E o fato do flanco ser macio, nas passagens de depressões, de buracos, você não sente tanto, ele é mais confortável também. Então, quando você está pilotando com um pneu radial, ele é mais confortável comparado com um pneu diagonal, que é mais duro, né? Tá certo? E além de ser uma aderência melhor também. Então, essas motos de grande performance, de speeds esportivas, todas elas usam pneus radiais. E o fato também do flanco ser macio, numa curva, o que acontece? Como o flanco é macio e com o peso da moto e do piloto, você vai criar uma maior área de aderência, porque essa lateral do pneu ela é macia. Então, você vai ter uma maior área de contato, né? Então, as motos que andam com mais velocidade, tá certo? Que tem maior potência, usam todos os pneus radiais, porque é uma questão de segurança, tá bem? Então, vamos continuar aí com as questões dos pneus radiais, né? Além da carcaça de um pneu radial, a carcaça, gente, por incrível que pareça, né, essa carcaça que faz parte da estrutura do pneu, ela se move e com sintonia com a borracha do pneu. Então você tem a carcaça e você tem a borracha do pneu. Então, conforme você está freando uma moto, né, que ela já vem com uma certa velocidade, então você tem toda uma resistência do pneu para que a moto comece a frear. Imagine o peso da moto, a inércia, que é a velocidade da moto, mais o peso do piloto e o pneu no chão. Como que funciona a carcaça juntamente com a borracha do pneu? Então, os dois, eles trabalham em sintonia
para que não tenha deformação no pneu. Então, o pneu radial, ele é feito, ele tem uma estrutura para aguentar grandes velocidades, curvas fechadas, devido à estrutura dessa carcaça do pneu radial e também da borracha do qual ele é feita, né? Do pneu radial. Então, uma soma de fatores que faz com que o pneu radial hoje seja muito utilizado no comércio, né? Por muitos motociclistas, porque é um pneu feito com uma qualidade muito boa, com N testes, né? Feitos em laboratórios, em centros de pesquisas, em centros de pistas de velocidade, para testar todos os limites desses pneus. Então, quando se fala no pneu radial, a gente está falando de um pneu que não é só borracha, que tem toda uma estrutura que forma esse pneu, está sendo muito bem pesquisada, né? E assim também como na frenagem, que o pneu faz todo esse esforço, e essa carcaça ela é flexível, tá? Ela tem uma elasticidade, mas essa elasticidade não pode deformar o pneu. Não pode deformar o pneu. Agora imagina também, assim como numa frenagem, você tem uma aceleração muito rápida. Então você tem que ter um pneu muito bom, por exemplo, na roda dianteira, que quando você freia a moto, um peso enorme vai todo para a roda dianteira e automaticamente esse peso passa para o pneu dianteiro. Então esse pneu dianteiro tem que ter toda essa estrutura junto com a carcaça para aguentar essa freada. E a hora que você acelera, o pneu traseiro tem que ter toda essa tração também, porque ele está fazendo... Você tem uma moto aí fácil hoje, acima de 100 cavalos, né? Nós temos motos hoje no mercado que passam de 200 cavalos, motos comerciais, de comércio, de venda, né? Tá certo? Então imagina a potência que não tem esse motor e a tração de torque que ela tem em milésimos de segundos. E a força que esse pneu faz com a potência que o motor despende na roda traseira dessa moto. Então imagina que quando a moto está tracionando para pegar essa velocidade, a força que o pneu não faz em contato com o solo, juntamente com a carcaça desse pneu. Então, o que eu estou falando aqui, a importância da estrutura do pneu como um todo, que a gente tem que saber olhar, analisar, né? Tá certo? E eu estou falando hoje que um dos pontos que tem maior atenção de pesquisa não é tanto mais a borracha, mas sim a carcaça, como é feita para suportar todas essas forças, esses vetores que nós temos de forças no pneu. É muita física envolvida aí, né? Você tem a questão da inércia. A inércia é quando a moto, quando você freia, ela não tem um determinado tempo para parar. Então, todo isso é um movimento em conjunto da moto como um todo, que eleva a moto numa direção, que é um momento de inércia. Então, a roda está sofrendo toda essa força também que passa para os pneus, tá certo? Então, isso tudo, gente, é um conjunto de fatores que resultam num pneu que você tem que usar adequado para a finalidade que você quer usar a sua moto. Estão percebendo agora como é sutil, como é delicado essa questão quando a gente fala em pneu? A gente tem que ter um olho aqui de raio-x para olhar dentro do pneu e não somente a estrutura externa do pneu, mas sim a composição estrutural de todo este pneu, não é mesmo? Então os pneus radiais, ele tem toda essa parte que eu estou falando, que é a parte do flanco, que ela é mais macia. Ela tem uma estrutura dessa carcaça que ela é flexível para aguentar toda essa rotação e frenagem da moto, né? E essa carcaça, ela mexe em sintonia com a borracha do pneu, de maneira a não deformar o pneu, tá certo? E ela tem mais aderência ao solo, uma vez que ela se molda melhor, né, devido à característica da carcaça e a característica também da banda do pneu, que é o flanco, a parte do lado do pneu, tá certo? Então, ele é um pneu mais voltado a motos
de médias e altas cilindradas, o pneu radial, e também voltados a maiores velocidades, né? Motos que têm maiores velocidades, tá certo? Né? Bom, é claro que também você vai ter um desgaste maior do pneu comparado com o pneu diagonal, né? O pneu diagonal ele não é feito para velocidades, para altas velocidades, são feitos para velocidades moderadas. Essa parte lateral do pneu diagonal, ela é mais dura, então ela não foi fabricada para aguentar toda essa parte de velocidade que nós temos da moto e performance em curvas fechadas, né? E não esqueçam que em curvas fechadas você aumenta a velocidade, então você aumenta a inclinação da moto. A função do pneu radial, então, aí sim que tem a maior finalidade do pneu radial, né? Porque quanto mais inclinada a moto, maior a velocidade, não é isso? Maior a velocidade ali, tá? E aí então você tem que ter uma área para que a moto não saia derrapando. Essa estrutura então do pneu, né, radial. E o pneu diagonal, ela não tem toda essa flexibilidade no flanco do pneu, ele é mais duro. Então tem que tomar mais cuidados nas curvas e tem que ter mais cuidados nas velocidades das quais você também está com a sua moto. Os pneus convencionais, gente, é mais usado nas motos, pequenas motos, né? Abaixo de 250 cilindradas para baixo, que essas motos a 125, 150, que estão no mercado no dia, que estão que são motos mais para trabalho, não é mesmo? Então, esses pneus convencionais são mais baratos também. Então, e não precisa você colocar um pneu radial numa moto que você vai usar só em uso urbano, só andar na cidade, ou que você dá uma volta rapidamente no final de semana, tá certo? Então, os pneus diagonais, os pneus convencionais que nós chamamos, é usado para o dia a dia de uma moto pequena. É um pneu que não custa tanto comparado com o pneu radial e que também a função do qual ele é feita é perfeitamente segura, porque a velocidade da moto é baixa, moderada, a moto é uma moto leve, não é mesmo? Tá? Ele não vai fazer curvas fechadas em alta velocidade, então o pneu diagonal ele tem uma serventia muito grande para o uso dia a dia, diário, em centros urbanos, por exemplo, né? Tá? Vamos lá. Sorteio. Vamos lá. Deixa eu ver mais sobre os pneus diagonais, né? Os flancos são mais rígidos nos pneus diagonais. Eles aguentam, portanto, mais peso, né? Maior quantidade de peso, tá bem? E velocidades moderadas, motos de baixas cilindradas e mais de uso urbano. Então, são essas as principais características dos pneus radiais e pneus convencionais ou pneu diagonal que eles chamam, né? Convencional e diagonal é a mesma coisa. E o pneu radial é o pneu radial, tá certo? Bom, nossa, até suei um pouco aqui, mas eu acho que ficou um pouco entendido essa diferença do pneu radial, do pneu diagonal, a estrutura como é feita esses pneus, a carcaça, né, desses pneus, a questão da flexibilidade da carcaça em sintonia também com a borracha do pneu, tá certo? E agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a leitura do pneu. Não vou me estender muito, porque muita gente já é expert nesse assunto. Como a gente lê um pneu, o que tem na banda do pneu, né, na parte do flanco do pneu, na parte lateral do pneu, todos aqueles números e letras, tá certo? Eu vou falar os principais para que depois a gente consiga, então, a bater um papo nosso. Eu estou passando só estas primeiras informações sobre pneus e sua complexidade, seus fatores, né? Que nós temos que ter atenção na hora de comprarmos um pneu adequado para a nossa finalidade, que nós iremos fazer com a nossa moto. Não é o pneu que a gente quer, é o pneu mais adequado para aquela finalidade do qual você se propõe a fazer,
tá bem? Então, muito cuidado com isso. Às vezes você quer comprar um pneu porque ele é mais bonito, que tem aquele desenho dos sulcos do pneu, né, da hora, etc. Mas às vezes não é adequado para o seu propósito, tá certo? Então, muito cuidado para a gente não ser levado pelas emoções da beleza de um pneu, mas às vezes ele não é o adequado para aquilo que você quer fazer, né? Bom, sobre a leitura dos pneus, então, muito rapidamente aqui, só para fazer um repeteco do que muitos de vocês já sabem, mas eu creio que também tem outros que vai ser novidade, tá? Quando você pega um pneu e tem um monte de letras e números em volta da lateral do pneu, aqueles números, o que significam? Né? Eu não vou falar todos, mas eu vou falar os principais, tá bem? Bom, esses são os códigos do pneu. É uma série de informações que nós temos na lateral do pneu. Então vamos aprender algumas rapidamente aqui, tá bom? Bom, o que tipo de informações nós podemos ter com essas numerações alfanuméricas ou métricas? Antigamente era mais alfanuméricas, hoje mudou mais por uma leitura métrica, que é mais por números, né? Antes era muitas letras, hoje a leitura de um pneu nós temos mais números do que letras, né? Bom, então vamos lá. Nós temos o tipo de construção interna do pneu, isso tudo na lateral do pneu, com as leituras que a gente consegue fazer com aqueles números e letras, tá, gente? O peso que ele aguenta, né? A carga que o pneu aguenta. Agora, o pneu, esse teste é feito para a pressão do pneu ideal, com a calibragem correta do pneu, tá certo? A máxima velocidade. Então, são testes que são feitos de quanto resiste em termos de carga o pneu. E ele é feito com a calibragem correta do pneu, tá bom? A largura do pneu, a altura do pneu. Eu já vou explicar essa questão da altura, hein? Muita atenção que a altura não é aquele número que você lê no pneu, tá? E você vai ter que fazer aí uma continha, porque aquilo é porcentagem da altura comparado com a largura do pneu. Eu já vou explicar isso daí, que vai ser novidade para muita gente que está aqui. Eu tenho certeza que essa questão da altura do pneu, muita gente não sabia disso daí, tá? Então já vou explicar como a gente calcula a altura do pneu, tá bem? Eu só estou dizendo algumas informações importantes que nós temos quando lemos todas aquelas informações, aqueles códigos que estão na lateral do pneu. Então nós temos tipo de construção interna do pneu, o peso que ele aguenta, a largura do pneu, a altura do pneu, o diâmetro da roda, né, o tamanho da roda, que é em polegadas, a velocidade máxima que o pneu aguenta, a velocidade máxima, o fabricante do pneu, quem fabricou o pneu, tá? Se é um pneu que é para ser usado com câmera ou sem câmera. Ah, como é que eu sei se esse pneu é com câmera ou sem câmera? Vamos aprender agora, tá? Tipo de pneu, se é radial ou se é diagonal, convencional, como a gente estava falando aqui, a explicação do pneu radial e diagonal. E também, gente, muito cuidado com a seta do sentido de rotação do pneu, né? Porque isso tem a ver com a construção da carcaça do pneu, tá certo? Então, a carcaça do pneu, ela é construída de uma maneira que ela tem uma rotação certa para rodar, para que ela tenha uma função do qual ela foi projetada. Então, aquela setinha que mostra qual é, né, a rotação, a direção de rotação do pneu, é muito importante você colocar no sentido correto da rotação do pneu, porque tem a ver com a construção da carcaça do pneu, tá certo? Tá? Bem, o DOT do pneu, tá lá escrito DOT, sigla em inglês, Department of Transportation, ou seja, Departamento de Trânsito. Nos pneus está escrito DOT. Esse DOT diz onde foi produzido e quando foi produzido o seu pneu. Esse DOT é acompanhado de 4 números. Os 2 primeiros é a semana do qual o pneu foi feito e os 2 últimos, o ano.
Por exemplo, se está lá no DOT 1207, então esse pneu foi construído na 12ª semana de 2007, tá? De 2007. Por exemplo, tem lá agora 0819. Foi construído na 8ª semana de 2019. E a partir da data de fabricação, geralmente os pneus têm um tempo de validade de 5 anos. Então o pneu pode ser guardado no máximo até 5 anos dentro do padrão internacional, ou seja, a durabilidade, se você não está usando o pneu, está guardado, ele tem uma vida de tempo útil, digamos assim, e geralmente a partir da data de fabricação de 5 anos. Depois do 5º ano, ele perde, então ele não tem mais garantia, tá? Ele não tem mais garantia, ele perde as suas qualidades, porque a borracha começa a ressecar, toda aquela infraestrutura do pneu também começa a ter modificações devido ao tempo que ele está exposto, ao calor, ao sol, à umidade. Então tudo isso vai mudando a característica do pneu a partir dos anos que vão passando. Então o tempo limite que eles dão por um pneu a partir da data de fabricação é em geral 5 anos, tá? Tá bem? Bom, calibragem do pneu correta. Então o pneu também, nessas informações, mostra qual é a calibragem que o pneu deve ter, a pressão do pneu, que é em PSI, que é uma sigla que é usada aqui no Brasil, quase no Brasil todo, né? Que o PSI é Pound per Square Inch, tá? Que é um sistema então de pressão. A capacidade de tração... Unidade. A Marcita está me corrigindo aqui. Unidade de sistema de pressão, né? Capacidade de tração. Sabia que na capacidade de tração, você tem no pneu letras AA ou C, né? Se está escrito AA, ela tem uma maior tração no pneu. E a letra C é menor tração. Tá bem? Bom, aqui, ó. Se você olhar no pneu, tá escrito assim, ó, traction, tá? Perdão aqui no Facebook, mas no Instagram tá correto. No pneu, se você olhar na banda do lado, você vai encontrar assim, traction AA. Significa que esse pneu tem maior tração. Se aqui tivesse a letra C, menor tração. Então, isso está escrito no pneu, traction. Então, a tração do pneu, se é maior ou menor, também está lá especificado na lateral do pneu, AA ou C. Bem, no pneu também tem escrito MC ou M. MC significa que é um pneu para moto. MC. A sigla MC no pneu é escrita para pneus de utilização em moto, MC. Eu já vou dar exemplo disso tudo que eu estou falando para vocês. Agora tá lá, né? Como que eu sei se o pneu é com câmara ou sem câmara? Olha aí que legal. Pneu com câmara ou sem câmara? Se o pneu está escrito TT, Tube Type significa que esse pneu tem que ter um tubo dentro dele, que seria a câmara de ar. Então, TT no pneu, com a letra TT, abreviação TT, significa que este pneu tem que usar câmara, que é o Tube Tape, ou seja, pneu com tubo. Com tubo, entenda-se câmara, tá bem? Se tiver TL, Tubeless significa sem tubo, ou seja, pneu sem câmara. Então nós temos a sigla TT, que é pneu com câmara, e TL, está escrito lá no pneu TL, pneu sem câmara. Legal? Tá bem? Olha aí quanta coisa legal que a gente está aprendendo aqui, né? A leitura do pneu. Eu sempre falo que o pneu fala para nós, né? Os números e letras falam com a gente. A gente tem que saber interpretar, né? Tá bom?
Ah, mais uma informação. Vocês sabiam que também no pneu tem a resistência ao calor do pneu? A resistência ao calor, se ele aguenta alta, média ou baixa temperatura. Então tá lá o seu pneu, você vai ter assim, ó. Tá lá no pneu, temperature. Tá lá na banda do pneu escrito assim, temperature. Tá vendo aqui, ó? Temperature. Tá lá, você vai olhar no pneu. Tá vendo que tem um A aqui, ó? Olha lá, temperatura e tem um A. Significa esse A, né, que ele aguenta temperaturas, grandes temperaturas, né, altas temperaturas, 40 graus, 30 graus. A letra B, temperatura B, é a temperatura moderada. E a letra C é a temperatura fria. Por exemplo, em países frios, como Europa, né, que você tem aqui na América do Sul no inverno. Então, essa temperatura, ela tem 3 letras, a A, B e a C. Então, a A é para altas temperaturas, a B para temperaturas médias, né? E a C para temperaturas frias. Então, quando você olhar o seu pneu, vai lá tá temperatura. Então, olha se tá lá A, B ou C, tá certo? Que são essas classificações de resistência ao calor que o pneu tem. Quanta coisa legal que tem esses pneus. Agora tem a marcação do desgaste do pneu. Isso quase todo mundo é craque, né? É o TWI, é o Trade Wear Indicator, né? Trade Wear Indicator, TWI, que é aquela bolinha que tem no meio dos sulcos do pneu para mostrar até onde o pneu está com a sua função ainda de segurança. Quando o pneu, a banda de rodagem do pneu começa a desgastar e ele começa a pegar aquele calombinho que tem de borracha, que é o TWI, tá na hora de você trocar o pneu. E não esqueça, gente, que pneu é segurança. E vocês já perceberam a diferença enorme que nós temos quando a gente troca um pneu novo e coloca na moto? Como o performance da moto é outra? Para você ver, então, na prática, como é importante um pneu estar em boas condições de uso. Ou seja, né, um pneu que não esteja gasto, que não esteja careca, que não esteja com calombo, que não esteja com deformações. Tudo isso é segurança, gente. É segurança. Estamos falando hoje de um dos principais itens para a nossa segurança, que é o pneu da nossa moto. Então, muita atenção, muito cuidado e zelo com o pneu da nossa moto. Calibragem correta, que não exceda a carga especificada, que não passe da velocidade do qual ele foi projetado. Respeitem as funções e características do qual o pneu foi feito. Não é? Tá bem? Bom, Então, falando do sorteio. Bem, e para finalizar essa questão de informações, já vou fazer o sorteio aqui, tá, gente? O pessoal tá perguntando, Tutu, e o sorteio? Eu esqueci de falar. Eu me concentro tanto aqui no tema, que tem tantas coisas legais, que hoje teremos o sorteio do livro, né? 11 Segundos até o Alasca, nosso querido amigo Fernando Duarte, que está aqui conosco aqui na live, né? Eu já vou falar do livro dele um pouquinho, e vamos sortear o livro. E vou dar espaço para todos aqui, tá? Eu só estou querendo passar essas informações para a gente fechar essa questão das primeiras informações de pneus, tá bom? E assim, só para finalizar um pouco essa questão, olha aqui então, gente, a leitura do pneu, desculpe aqui o Facebook, mas 160, 70, 17... 69H, né? Então nós temos, por exemplo, essa leitura, esse código no seu pneu. O que é esses códigos no seu pneu aqui? Então nós temos 160. Cuidado que eu vou falar aqui. 160 é a largura do pneu, tá vendo? Então esse primeiro 160 é a largura do pneu, largura. Quando ele mede de ponta a ponta na largura do pneu, tá? A banda de rodagem,
A largura da banda de rodagem do pneu. Então, isso está em milímetro. Significa 160 milímetros ou 16 centímetros. 16 centímetros é a largura deste pneu aqui. Agora, esse 70, cuidado que eu vou falar, preste atenção. Este 70 não significa 70 milímetros de altura do pneu, ou 7 centímetros. Não significa isso. Isso serve, é padrão para todos os pneus. Esse 70, que vem logo após a largura do pneu, este 70 é a porcentagem da largura do pneu que vai corresponder à altura do pneu. Ou seja, 70% de 160, você vai fazer essa conta e o resultado disso é a altura do pneu. Ou seja, tá aqui, ó, a altura do pneu. 70% de 160 corresponde a 112 milímetros, ou seja, 11,2 centímetros. Esta é a altura do pneu. Então, esse número que vem aqui é a porcentagem da largura do pneu que vai corresponder à sua altura. Isso é para todos os pneus. Olha que legal. Eu tenho certeza que muita gente não sabia disso aí, não é verdade? Né? Por exemplo, mais um exemplo aqui, ó. Só um segundinho, vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Esse pneu aqui, ó, 180/60, tá? Ó, eu só estou fazendo a primeira leitura do pneu. 180/60. Significa que esse pneu tem 180 milímetros de largura. Largura. Ou seja, 18 centímetros. Agora, quanto que ele tem de altura? 60% de 180. Então, 60% de 180 corresponde a 108 milímetros. Ou seja, 10,8 centímetro é a altura deste pneu. Então, este número corresponde à porcentagem da largura do pneu que vai corresponder à sua altura. Então, é assim que você faz a conta para saber a altura do pneu. Então, não é só ler isso aqui, é a porcentagem que você tem que calcular em relação à largura do pneu. Ficou claro isso daí? Acho que sim, né? Beleza? Joia, né? Eu acho que muita gente está surpreso com essa informação que eu acabei de passar para vocês sobre estes dois números aqui. Largura e porcentagem da largura que corresponde à altura do pneu. Tá certo? Bom, vamos continuar então. Então aqui neste pneu nós temos uma largura de 160 milímetros e 70% da sua largura, que corresponde a 112 milímetros. Essa é a altura do pneu, tá? Esse número, é o tamanho da roda em polegadas. Então, significa que é uma roda de 17 polegadas. Diâmetro? Tá? É diâmetro? Não, o tamanho da roda, tá? O tamanho, de ponta a ponta. Diâmetro. É o diâmetro. Não o raio, não raio, o diâmetro da roda, né? 17 polegadas o diâmetro da roda. Esse número que vem aqui, ó, esse número 69 corresponde à carga, o peso que o pneu suporta, tá? Então aqui você tem desde 20 até 99 o peso do pneu como ele é classificado. Então, olha, só rapidamente, eu não vou dizer todos, porque senão vocês vão começar a me xingar. Só esse número que eu acabei de mostrar, ele vai desde 20, tá vendo? Cada número corresponde ao peso que o pneu aguenta. Então, se esse número for 20, né? Então ele aguenta 80 quilos. 25, 92,5 quilos e assim por diante, olha. Então ele tem até 99, essa numeração, que aguenta até 775 quilos, que é a maior
numeração que nós temos para esse pneu. Então, esta leitura aqui, olha, que nós fazemos, esse penúltimo número aqui, ó, essa leitura desse código, esse número aqui corresponde ao peso que o pneu suporta. Nesse caso, 69, ele suporta 325 quilos. 325 quilos. Então, esse número, ele vai de 20 até 99, que corresponde à carga que o peso aguenta, que o pneu aguenta, o peso, em quilograma. Legal? Então, olha essa tabelinha aqui legal, que eu passei de 5 em 5 numeração, né? De 20, 25 até, por exemplo, se esse número fosse 70, então 335 quilos. Se esse número fosse 85, 515 quilos. E assim sucessivamente. Então, esse é o código do que o pneu aguenta em peso, que é aquele número que eu acabei de mostrar no pneu. E a última letra que tem nesse código, essa última letra, né? Essa última letra aqui, olha, que vai até Z, nesse caso é um H. Então, isso aqui mostra a velocidade máxima que o pneu aguenta, tá? Velocidade máxima. Nesse caso, o H corresponde até 210 km por hora, esse H aqui. Agora, em termos de velocidade, quantas letrinhas nós temos aqui? Nós começamos no B até o Z. Então, também não vou ser louco aqui de mostrar tudo isso aqui que eu fiz para vocês, né? Porque senão vocês também vão me xingar. Mas só para curiosidade nossa, né? Se essa letra fosse o B, então, se essa letra fosse o B, esse pneu aguenta até 50 km por hora, né? Eu acho que até a bicicleta anda mais rápido do que isso, né? Então, olha, a letra C, 60 km por hora, e assim por diante. Então, nós temos A, B, C, D, e vai embora. Por exemplo, a letra P, 150 km por hora. Vamos continuar? A letra Q, 160 km por hora. Aí eu falei a letra H, naquele exemplo que eu passei. Tá vendo a letra H aqui, ó? 210 km por hora. A letra V, 240 km por hora. Então, aí a gente já está falando de moto esportiva, né? Que o pneu, então, observe, aqueles que querem ultrapassar de 200 por hora, Big Trail, moto esportiva, etc., cuidado com o seu pneu, porque tem que ter, ó, o T, 190 km por hora, o H, 210, o V, 240. E o W, 270 km por hora. Tá vendo quando tem um parênteses aqui, ó? Esse aqui tem um W, tem um parênteses. Esse parênteses significa que é um pouco acima de 270 km por hora. Se o W, a velocidade máxima, é até 270 km por hora, se ele estiver entre um parênteses, significa que ele aguenta um pouco acima de 270 km por hora. Isso está no seu pneu, está marcado no seu pneu, no código do seu pneu. Então, todas essas letras, uma dessas letras estará no seu pneu e você vai saber qual a velocidade máxima que aquele pneu suporta, para que ele não venha a estourar, a arrebentar, a desencapar, né, a recalchutar lá todo ele, enfim. E o Y, tarararã, 300 km por hora. E agora, a letra Z é para pneus para motos esportivas, que é acima de 300 km por hora, que é designado só para motos super esportivas. Então, a Z é acima de 300 km por hora. Então, essas são as letras que caracterizam a velocidade máxima do pneu do qual você está comprando ou está olhando, né? Tá bem? Então, só para finalizar aqui, eu vou passar esse outro exemplo bacana, tá? Só para finalizar e fechar essa questão, porque essas foram as informações que eu realmente gostaria de passar para todos vocês, né? Sobre pneus. Então, aqui nós temos a largura do pneu, a porcentagem da altura do pneu, que corresponde à porcentagem da largura, que vai corresponder à altura, né? 60% de 180
vai corresponder à altura do pneu. Aqui, tá vendo o Z e o R? Esse Z significa que é um pneu de alta performance, de alta velocidade, pneu esportivo, né? Esse R significa que o pneu é radial. Lembra quando eu falei que o pneu pode ser radial ou diagonal? Eu já vou falar para vocês qual é a leitura do pneu diagonal. Quando tem um R, nesse código todo aqui, quando tem um R, significa que o pneu é radial. Radial, tá certo? O tamanho da roda, em polegadas, 17 polegadas. MC, que significa que esse pneu é para moto. Esse M aqui é de motorcycle, tá certo? 75, que corresponde à capacidade de peso que o pneu aguenta. 75 corresponde a 387 quilos que ele aguenta. O W, que é a unidade, né, da velocidade máxima que ele aguenta. O W significa mais de 270 km por hora, porque ele está entre parênteses. Se ele não tivesse entre parênteses, se só tivesse o W aqui, sem o parênteses, então é até 270 por hora. Como tem o parênteses, ele suporta um pouco acima de 270 km por hora. E aqui está o TL, que significa o quê? Tapeless, ou seja, sem câmara, pneu sem câmara. Então, olha quantas coisas nós temos aqui de código, de informações sobre o pneu do qual você está olhando, tá bem? Tá? Então, esses são os códigos principais que o pneu tem para que nós saibamos ver que tipo de pneu nós estamos comprando, tá? E só para... Deixa eu ver aqui para... E quando, por exemplo, só voltando aqui, né? Então esse TL é pneu sem câmara. Se tivesse TT, se tivesse um T aqui, é tube tape, perdão, que é pneu com tubo. Se tivesse TT. Então, como é TL, então ele é tubeless sem câmara, né? Pneu sem câmara. E aqui, no lugar aqui do radial, no lugar do radial, você teria um hífen, um risquinho. Esse risquinho significa que o pneu seria diagonal, ou B. Então, esse hífen, esse risquinho no lugar do R, tá? Em cima do R? Não, no lugar do R, não tem R. Se o pneu é diagonal, ele não tem R. Ele vai ter um risquinho, que é o hífen, ou um B, tá? Que é bial, que chama bial também. Então, é um B ou um hífen no lugar do R. Isso significa que o pneu seria diagonal e não radial. Joia? Tá, beleza, né, gente? Bom. Eu vou lá em comentários, vou perder aqui, da Brandão, da Graziela. Excelente explicação, mas entendo mais da pulseira Louis Vuitton que você está usando, muito linda. Poxa, Louis Vuitton, Bom, gente, uau, ufa. Vamos lá agora. Desculpem aí eu pegar esse tempo, nosso tempo, para detalhar um pouco essas informações dos pneus para vocês, né, das características, informações e o pneu fala conosco, né? Os pneus falam. Então, tá aí. Agora, minha atenção da Marcita total para vocês. Eu já vou falar que este livro aqui, ó, do nosso querido amigo Fernando Duarte, será sorteado daqui uns minutinhos, para que eu não pegue muito tempo precioso de vocês todos, mas é um excelente livro. É uma viagem que o Fernando Duarte fez com a sua Fat Boy 2007, né? A moto é 2007, mas ele fez essa viagem em 2013, né? Saindo de Belo Horizonte, ele foi para o Alasca, aí ele não se satisfez voltando para o Brasil e falou assim, eu vou continuar viajando. Só que essa viagem, ele conta o seguinte, que
a origem, o que deu origem a essa viagem foi por meio de um amigo dele, que na verdade, o Fernando Duarte, olha como é engraçado as coisas, como acontecem as coisas. Ele não estava pensando em ir para o Alasca, até onde eu sei e o que eu já conversei, né, com ele. Foi assim, o Fernando Duarte tem um amigo, o Rui Barbosa, né? O Fernando Duarte é de Belo Horizonte, e lá eles se encontravam na Harley Davidson, BHHD, ou seja, a Harley Davidson de Belo Horizonte, para tomar um café da manhã, né, aos sábados, etc. Então, o Rui Barbosa, um amigo do Fernando Duarte, que escreveu esse livro, olha só rapidamente, mas vale a pena esse minutinho, o que aconteceu neste sábado, onde tudo começou. Só um pedacinho do livro dele. Em um sábado de manhã, como qualquer outro sábado, na BHHD, concessionária da Harley Davidson em Belo Horizonte, saboreando um farto e delicioso café da manhã, o Fernando encontra com o Rui Barbosa e começaram a bater um papo motociclístico. O Rui já acalentava um sonho e tinha a convicção de realizá-lo. Mesmo que sozinho. De repente, sem nenhum aviso prévio, fez um convite ao Fernando. Fernando que escreveu o livro, né? Topa fazer uma viagenzinha de Harley para o Alasca? Fernando, então, já se sentindo as batidas mais fortes no coração, pediu um tempo para pensar. Apenas 11 segundos e deu um sim. Aí que vem, então, o nome do livro, 11 segundos até o Alasca. Então, eu estou contando essa história para vocês, o que deu origem ao nome do livro, 11 segundos até o Alasca, que foi o tempo que o Fernando tomou para decidir fazer essa viagem a convite do amigo Rui Barbosa, que era um grande sonho do Rui Barbosa, e convidou o Fernando para ir junto. E o Fernando levou 11 segundos para tomar a decisão e falou assim, bora lá, vamos pegar nossas Harleys e vamos para o Alasca. Então, essa é o título do livro, 11 segundos até o Alasca, né? Bem, e se tornaram grandes amigos nessa missão, né? E no dia 23 de abril de 2013, em um sábado ensolarado, partiram rumo ao Alasca. Então, olha que legal. O Fernando com a sua Fat Boy 2007 e o Rui com a sua Harley Davidson também, a Road King 2001. E partiram para o Alasca. Foram até Alasca. Na volta, o Rui, no Peru, ele voltou. Os dois, então, no Peru se despediram. O Rui do Peru voltou ao Brasil. E o Fernando Duarte, ele continuou a sua viagem e foi até o Alasca, sozinho, a partir dali então, e voltou para Belo Horizonte. Então, essa história está contada nesse livro, página a página, gente, é uma coisa louca. O trabalho que o Fernando teve para escrever esse livro, só ele mesmo, né? Porque cada página do livro aqui conta cada dia da viagem, com mapa por onde eles passaram, o que aconteceu no dia a dia, tá? Então, deixa eu adiantar um pouquinho mais aqui. Então, aqui, ó, começa, tá vendo? Ó, aqui tem o mapa, então tá lá, ó, terceiro dia. Então, terceiro dia, qual foi a rota que eles fizeram, por onde eles passaram e o que aconteceu. E assim foram 162 dias de viagem. E nessas páginas tem 162 dias, onde ele descreve por mapas e lugares cada dia da viagem deles até o Alasca e depois até o Ushuaia. Então está todo nesse livro, inteirinho, a viagem deles, dia a dia, por mapas, fotos, os perrengues que tiveram, as dificuldades. Olha, foi uma aventura enorme desses dois motociclistas que eu tiro o meu chapéu,
tá certo? São exemplos para nós. E a hora que você começar a ler esse livro, gente, você quer fazer uma viagem dessa. Pode ter certeza que seu coração também vai começar a bater mais forte. E vai querer se programar, colocar uma data e falar assim, eu vou embora para o Alasca. Então, um belíssimo livro, tá? Que eu vou sortear agora, do Fernando Duarte. Torço para todos vocês ganharem. Agora é o seguinte, para quem não ganhar, pode comprar o livro com o Fernando Duarte, diretamente a ele, que eu já vou passar o WhatsApp do Fernando Duarte. E assim também, vocês estarão ajudando, tá? Vocês estarão ajudando Caminhos para Jesus, é uma instituição que cuida de crianças com necessidades especiais e de idosos. Ela consegue sobreviver 100% com colaborações, tá? Com doações. E o dinheiro, isso o Fernando Duarte ele já vem fazendo desde quando ele editou e fez esse livro, que a venda desse livro é revertida, então, né, para essa instituição Caminhos para Jesus de Belo Horizonte, que faz um trabalho muito sério. Se vocês entrarem no site Caminhos para Jesus de Belo Horizonte, vocês vão ver a seriedade dessa instituição que cuida de crianças especiais e de idosos. Então, o dinheiro vai ser revertido, então, para essa instituição, tá, de caridade, através da compra desse livro aqui, fantástico livro do Fernando Duarte e sua história de 60 mil quilômetros de aventuras. Legal? E eu tive um prazer de ler, reler. Olha, eu já tenho esse caminho que eles foram para Alasca e para o Ushuaia aqui, está aqui, ó, inteirinho aqui na cabeça do Tutu Rossi aqui, que pretendo também fazer um dia. Eu, Fernando, pretendo mesmo fazer um dia essa viagem. E aqui então tá o contato, o WhatsApp do Fernando Duarte, tá bom? Então, eu vou ler lá, ó. 31, que é Belo Horizonte, 99644 7707. Tá aí o telefone do Fernando Duarte de Belo Horizonte. 31 é o DDD 99644 7707. Beleza, gente? Tá joia? Fernando Duarte, 11 segundos até o Alasca. Uma aventura e tanto, gente, tá? Principalmente nessa época que a gente tá meio, enfim, né, enclausurados. Uma boa leitura para você, então, passar o seu tempo e aprender. Porque tem geografia, tem história, tem viagens, tem de tudo nesse livro do Fernando Duarte. Maravilhoso livro. Parabéns, Fernando Duarte. Espero que um dia você consiga realizar uma outra viagem desse, né? Enfim, é difícil, cada viagem é uma viagem, mas que seja uma viagem tão boa como esta, tá? Bem, tá aí. Então, gente, nós já vamos sortear o livro. E antes do sorteio, daqui um minutinho, só vou dar um oi para quem chegou aí na live. Me desculpem mais uma vez de estar falando, né? Porque o assunto hoje realmente foi muito importante e muitas informações deveriam ser passadas a vocês, porque estamos falando de um item de extrema segurança para todos nós motociclistas, que é o pneu da nossa moto. Então, eu sei que vocês agradecem no sentido até de compreensão. Eu agradeço a compreensão de vocês, tá bem? Então, vamos ver lá. Marcita, quem tá aí na live do Instagram? No Instagram tá o Fernando Duarte. O Fernando Duarte tá aí. Fernando Duarte. Aí o Cal Farinelli tá falando, preciso deste guia, malas prontas, gastei 5 segundos. 5 segundos. Olha aí, você já não tá no Guinness Book mais, viu, Fernando? O Costa Carvalho acabou de chegar e falou, como faço para concorrer? Já está concorrendo, já Costa. Já tá na listinha aqui que a gente vai sortear aqui, Costa, né? Opa, que legal, hein? O Teodoro Vasconcelos, vamos ver. Vou voltar aqui quem tá aqui na live. Olha quanta gente legal, hein? Marcelo Junqueira tá aqui conosco, como sempre, né, Marcelo? Obrigado, vocês todos aqui conosco, né?
o Fabiano Romano. Olá, meu amigo. Mais um super programa. Abraços. Fabiano, querido, abraço para você também. Fabião, amigão da gente. Fabião. Celso Ricardo, né? O Luiz Fernando, Xavier, o Marcos Salviano tá aqui. Beto Sampa, querido Beto Sampa da AMBR. Ô Beto, AMBR, apoio ao motociclista estradeiro, né, Beto? Né? É isso mesmo. Que bacana essas informações de pneu do nosso professor e grande Tutu Rossi. Parabéns, meu amigo. Vamos que vamos, junto e misturado. Tamo junto, Beto. Tamo junto. O Eduardo Rossi tá aqui, meu irmão, querido irmão, que mora em Castanhais, pertinho lá de Belém do Pará, né, Eduardito? Eduardo hoje ele é como é que chama? Um showman da área de vendas, de motivação, neurovendas, um baita professor, né? Salvou a família de inteligência aqui, o meu irmão Eduardo. Ó, a Indiana Gomes está aqui. Opa, Indiana! O Marcelo Zaragão, a Luzinete também, o Carlão tá aqui. Que dica legal, Tutu. Depois disponibiliza essas informações no seu Face. Pode deixar, Carlão. Está lá no Face. Rogério Lambert, tomara que venha para mim. Ô, Rogério, vamos lá. O Sebastião Pedro Guigo tá aqui. Sebastião. O Sebastião, grande amigo Sebastião Pedro. Olha aqui o Antônio Carlos Ajarilha. Legal, dicas importantes. Pasquim, Londrina. Ô, Antônio, legal mesmo, cara. Legal vocês estarem aqui conosco. O Afonso está aqui conosco. Fernando Rosa. Uma lembrança, economizar em segurança pode ser fatal. Tô contigo, Fernando Rosa. Fernando, sempre falando coisas importantes, sérias, né, Fernando? Não devemos economizar em pneu. Não devemos. Eu mesmo, chega meia vida, antes de chegar na minha vida um pouco, eu já troco o pneu. Nossa, eu às vezes dá até dó de trocar o pneu, porque você vê que dá para andar mais alguns 1000 quilômetros ali. Mas eu troco o pneu. Eu tenho eu não sei, é uma questão de segurança, porque eu sei o quanto que o pneu é importante. Então, nos meus pneus, eles não chegam nem naquele TWI, não estão lá ainda no TWI, e eu já estou trocando por pneus novos, né, para minha segurança. E como vocês sabem, o pneu novo faz uma diferença enorme na moto, em tudo, não é mesmo? Então, sempre que puder, andar com pneu novo, seminovos, né? E nunca com pneus meia-vidas ou desgastados. Chegou perto do TWI, troque o pneu. E além, para não levar multa também, né, gente? Tá certo? Né? Mas essa questão é de menos mesmo. A principal é a nossa segurança, né? Tá certo? Segurança em primeiro lugar, isso nunca devemos abrir mão. E faça uma poupança ou compre o pneu em 12 vezes, mas compre um bom pneu e um pneu adequado para as suas finalidades. Né? Eu acho que deixei bem claro essa questão do pneu ser adequado para as suas finalidades. Né? Tá bem? Bom, alguém comenta mais alguma coisa sobre pneu? Tá todo mundo aqui. Bom, vamos pro sorteio então. Tem. A Marcita tá olhando ali, que a Marcita tá anotando também. Tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo aqui para nós, né? O Ed Moraes está aqui. Boa noite, meu amigo. Cheguei atrasado. Um abraço e um beijo na Marcita. O Otto Franz escreveu. Opa, o Otto? O que o Otto escreveu? Tá aqui? Tá aí. Tá aqui o Otto. Vamos lá. Desculpe aqui que eu... Vamos voltar aqui. Olha quanta gente, que legal, gente. Puxa, eu fico agradecido demais a participação de vocês, viu? Muito agradecido mesmo, viu? Cid Ragnar, Espinosa Luiz, Dirceu, o Otto Safan tá aqui, né? O nosso querido amigo e também o nosso pastor Otto. Deus abençoe, Cabralha. Então vamos lá. Vamos para frente para ver se alguém está perguntando alguma coisa aqui. Tem aqui uma pergunta do Toninho Chiara. O Toninho Chiara, nosso grande amigo. Faz tempo, não sei se ele está aí ainda. Ele falou sobre aquelas rachaduras que dão no pneu. Se aquilo ali é antes... Cadê? Deixa eu ver. Eu acho aqui. Estão perguntando aqui sobre as rachaduras do pneu, né? Alguém fala sobre rachaduras do pneu? Quer ver?
Tutu, fale um pouco sobre aquelas pequenas fissuras ou rachaduras, mesmo quando ele está na validade. Isso, tá bom. Ele está perguntando, eles comprometem a segurança ou é apenas externo? Eu vou falar agora uma questão importantíssima. Às vezes o pneu começou a ser usado e até está novo ainda. E dependendo dos sulcos do pneu, da espessura da borracha que você tem no pneu, geralmente essas rachaduras, essas fissuras ocorrem em pneus que tem uma alta espessura de borracha no pneu. Pneus, né, pneus mais pesados, mais robustos. O que acontece? Essa parte espessa da borracha do pneu, aonde ele é preso no própria borracha do pneu, né? Você tem essa parte alta, que é espessa, com o peso da moto, né? E com o dia a dia, essa borracha espessa, ela faz muita força na base do qual ela foi fabricada, que é na própria borracha. E começa a dar pequenas fissuras entre a base e a borracha do pneu, né? Desse sulco. Né? Então você tem um gomo do pneu, e essa parte aqui embaixo do gomo, ela começa a aparecer algumas rachaduras e fissuras. Isso acontece em alguns pneus e também dependendo do tipo de utilização que você está fazendo. Por exemplo, eu já usei pneus que houve essa rachadura ou essas fissuras. Né? Por quê? Eu estava com um peso muito grande na moto, e também andei por diversos terrenos diferentes. Andei um pouco em off, andei um pouco em asfalto, em pedras, então exigiu muito do pneu. Agora o pneu foi feito para ele aguentar toda essa questão de solo. É por isso que ele foi feito e fabricado, para ter resistência a essa questão do qual você está usando o pneu. Então é comum aparecer algumas fissuras e rachados no pneu, é comum aparecer. E assim, isto não compromete seriamente a segurança do pneu. Você consegue andar com o pneu por muitos quilômetros, por vários mil quilômetros ainda, né? Tá certo? Com segurança. Só que você tem que ter a consciência que o pneu ele está com pequenas fissuras, porque ele não rompeu a carcaça do pneu, a estrutura interna do pneu, ela está inabalável, ou seja, ela está totalmente perfeita. A única coisa que rachou um pouco foi a borracha, né, externa do pneu, não foi a parte de estrutura interna do pneu, tá certo? O que pode acontecer às vezes é você perder esse gomo, porque ele está rachado, você perdeu um gomo, mas não quer dizer que o pneu vai estourar, vai explodir, tá certo? Então, dependendo do tipo de pneu, e depois de determinadas quilometragens, já que você está rodando com esse pneu, pode aparecer essas fissuras sim, e essas rachaduras. Não é incomum em determinados pneus, dependendo do perfil desse pneu, como ele foi feito, e dependendo a utilização do qual ele está sendo usado também, o pneu. Então pode acontecer de aparecer essas fissuras e rachaduras, tá? Bem, então é isso. Mais alguma pergunta? Tá? A Graziela quer o livro e a pulseira. Opa, o livro, vamos torcer para você ganhar, Gabriela. Agora a pulseira só tenho essa e veio de longe. Veio de muito longe. Alto Guincho, Juninho, boa noite. Juninho, boa noite, querido amigo. Bom, o nosso amigo Carlos Martins, depois de alguns anos, pude aprender com os erros que cada viagem cada viagem tem seu próprio pneu, né? Isso mesmo, cada viagem tem o seu pneu adequado, né? Morando na ilha e como ando muito em piso ruim e asfalto, uso um pneu misto, 60% asfalto, 40% terra. É isso mesmo, então, Carlos. A maioria, na verdade, eu acho que anda assim, um pouco asfalto e um pouco terra, mas mais asfalto, né? Então, a porcentagem da maioria dos pneus que eu vejo é tipo assim, 70% asfalto e 30% off, né? É mais ou menos isso que a maioria usa, tá? Casal Trip Motos, aqui já
Mandando aquele abraço lá de Balneário Camboriú. Opa, Trip Motos, queridos amigos, Balneário. Já tá podendo dar os mergulhos aí ou não? E o Roberto Gonçalves, lá da África do Sul. Opa! Um abraço aqui de Durban, África do Sul. Tem um amigo Márcio também aí, da África do Sul. E tem um mototurismo. O Nando? A moto é o corpo e os pneus são a alma, sem eles não dá. Olha, perfeito, perfeitíssimo. O Nando, é da Ilha Bela. Ilha Bela. Ah, não é o Nino? Não, não é o Nando. Nando. É que a gente tem um amigão, né? O irmão, o Nino, da Ilha Bela. Bom, Pousada Irmãos do Mar. O Lauro falou que o Anaki Adventure ele é 80% on e 20% off. A Anaki 3 é mais on, 90% on e 10% off. Tá? O Vicente Tescari, Abderazaki Chiara está conosco. Fernando Rosa, Teodoro Vasconcelos. Boa noite, Tu. Um grande abraço do Josué de Brasília, assistindo a live junto com o Teodoro. Opa, abração para você, Josué. Grande motociclista. Fernando está aqui, vamos ver mais para frente. O Cássio também está conosco, o Rogério Lambert, o Edson Lopes, Cláudio César. Olha, o Fernando está falando o seguinte, vamos ver lá. A Anaki 3 ter saído de linha foi uma pena. Um baita pneu para o que se propunha, basicamente on, no seco, no molhado, com ótima durabilidade, 20 mil quilômetros. É tranquilo para ele. Estou ouvindo falar muito bem do Anaki Adventure, que substituiu o 3. É isso mesmo, Fernando. Eu também estou ouvindo falar muito bem do Anaki Adventure, porque o 3 não estão fabricando mais, né? Tata Bike está conosco. Vamos ver, Fernando Rosa. Esta sim é uma live de valor. Muito melhor que as lives daquelas... aqueles caipiras cachaceiros que estão infestando a internet. Obrigado, Fernando. Olha, puxa, me sinto aliviado agora, hein? Obrigado mesmo. Fernando, viu? Boa noite. Bela explicação sobre pneus, o Tata tá falando aqui. Obrigado, Tata. Estamos aqui para isso, né? A dona Helena Biagi, a mãe da Marcita, está conosco. A Silena Biagi está conosco, que é a irmã da Marcita também. O meu irmão Eduardo Rossi. A minha irmã Kátia Rossi. Ó, peso em família aqui, gente. Todo aprendendo sobre pneus. O Vando Motos de Porto Velho, Rondônia, está aqui conosco. Que tem uma baita de uma loja de aluguel de carros e motos. E é com o Vando mesmo em Porto Velho, né, Vando? Grande amigo, Vando. Eduardo Silva. Está conosco, Alex Souza, Pedro Pinto, querido Pedro Pinto, o Hélio. Ô Hélio, tudo bem? Eduardo Silva, boa noite, Tutu e Marcita. Segunda sem lei, abraços da Nova Serrana, Minas Gerais. Abraço, Eduardo, você também está conosco sempre, hein? Zé do Creu, boa live, parabéns, façam sempre. Tamo junto. Abraço, Zé do Creu. Zé do Creu. Ô, Zé, boa noite, querido. Ed Moraes, Leandro Henrique. Vamos ver quem mais fez. O Jonatas Moraes, um grande mecânico. Jonatas, um grande mecânico. Excelente. Bom, eu acho que é isso. Não, deixa eu ver, tem mais, né? Nossa, tem mais. Desculpa, gente. Tem mais. Vamos lá. Londrina está conosco. A dica, valeu, Tutu, super dica, tá aí, valeu, vamos em frente. Olha, já Javier, professora Marcita complementa, é verdade, Javier, o que eu me perco aqui, a Marcita já me corrige, né? Olha quanta gente, que legal, fico contente, viu? Obrigado, gente. Deixa eu falar aqui do Fernando Flecha. O Fernando Flecha? Fernando Flecha, a Marcita. aqui no Instagram. Tem uma Trife T100. Trife? T100. Acho o pneu original Phantom duro. Phantom. Uhum. Gostaria de um pneu mais macio. Que pudesse ser utilizado pouco em estrada de terra batida. O Pirelli Scorpion 2 é indicado ou outro? Uma pergunta. Uma boa pergunta. Desculpa, Fernando. O Fernando Flecha. O Fernando Flecha. Oi, Fernando. Quem quiser ajudar aí, a pergunta dele foi se o Scorpion.
Pirelli Scorpion. O Pirelli Scorpion porque ele 2. quer um pneu mais macio. Mais macio para off também, né? Que pudesse ser utilizado pouco em estrada de terra. Pouco estrada de terra. Então você tem que ter um pneu misto, né? Então talvez um 60 off e 40 60 on e 40 off, viu, Fernando? Tá? Então procura um pneu com essas especificações, que é o pneu misto. Tá bem? Tá? Mas aí eu vou complementar melhor a sua pergunta com outras opções de pneus. Tá bem? Está acabando o Instagram? Bem, o Instagram está acabando, vai finalizar, mas a Marcita começa e a minha bateria aqui está acabando, mas eu já vou pegar um cabo e vamos em frente. O Carlos Martins, isso, ele está falando que é verdade, colocar sempre o pneu correto na moto, né? Aqui, Teodoro Vasconcelos está falando: só lamento por quem não pôde acompanhar esta aula sobre pneus. Obrigado, Tutu, Josué. Fala que vai ficar no... Obrigado. E a live, compartilhem, né, gente? Compartilha a live, que é legal essas informações todas, não é mesmo? Foi muito legal, né? Então compartilha a live, depois amanhã vai estar no nosso YouTube também, não é mesmo? Tá? Então vamos lá. Vamos ver quem perguntou aqui de pneus. Só para a gente finalizar. Show! Olha só. O pastor Otto escreveu muita coisa aqui legal. Muito show, Tutu. Informações preciosas que são importantíssimas e podem salvar vidas. Isto mesmo. Como sempre, você arrebentou, Dr. Otto. Obrigado, viu? Eu fico até sem palavras aqui, né? Sobre o assunto, quero falar de uma experiência ruim que tive com a qualidade de um pneu traseiro que usei em uma 883. Resolvi testar uma marca fabricada aqui no Brasil e rodei uns 500 quilômetros, quando notei que havia uma trinca diagonal envolvendo o pneu de um lado ao outro. Consegui trocar depois de mais 500 quilômetros que rodei com muito cuidado e em baixa velocidade, pois estava com minha esposa na garupa. Nossa. Depois dessa experiência, resolvi que só compro pneus de primeira linha. Concordo plenamente. Infelizmente, na minha opinião, o Brasil ainda não fabrica pneus com a mesma qualidade das grandes marcas, que anseio para que isso aconteça em breve, né? Forte abraço. Estou contigo, Dr. Otto, que a gente às vezes faz alguns erros de comprar um equipamento, um acessório de segurança que às vezes não é de primeira, né, que não tem uma qualidade como deveria ser. Isso é um erro muito grande. E vamos consertando, né, e evitando cometê-los novamente, porque todos nós erramos, né? Todos nós cometemos erros, mas aprendemos com os erros. E está aí o pastor Otto falando que jamais vai comprar um pneu de baixa qualidade novamente, não é mesmo? Concordo plenamente, né? Bom, o Beto Sampa está aqui falando com o Javier da Bolívia, o César Augusto, boa noite, Juninho da GS está aqui conosco, querido Juninho, Ednilson Araújo, opa, o Defonso, assunto de pneus rende muito. Roberto Bertoli, cheguei atrasado, seja bem-vindo, Bertoli. O Marcelo Junqueira, olha, os cumprimentos fazem parte da live, mas prefiro uma live como essa, repleta de informação. Poxa, Marcelo, obrigado, querido. Obrigado mesmo, viu? O Defonso está aqui. De durabilidade depende muito do modo de pilotagem. Perfeitamente. A durabilidade está diretamente ligada ao modo de pilotagem. Concordo perfeitamente, Defonso. É isso mesmo. Carlos Martins, uma dica legal é não esquecer da calibragem correta. Serve para sua segurança e para a duração do pneu. Isto mesmo, Carlos Martins. E também não esqueçam que a calibragem do pneu se faz com pneu frio, porque com o aumento da temperatura, aumenta a pressão do pneu. E quando você vai calibrar o pneu, se o pneu estiver quente, você vai calibrá-lo com a calibragem errada. Então, o pneu se calibra quando está frio,
tá? No máximo andar 3 km antes de calibrar o pneu, né? Tá certo? Então, o pneu se calibra quando está frio. Aumento da temperatura, aumenta a pressão do pneu e você não vai fazer a calibragem correta. Beleza? Cristóbal tá aí. O Cristóbal tá aqui, o Cristóbal do Chile, Cristóbal, querido irmão Cristóbal. O Valtinho tá aqui, Walter Carlos Miranda. Ô, Walter, que saudade de vocês, viu? A Andréia também. A Cristina Batista Fênix. Boa noite, Tutu. Boa noite, Marcita. Estamos junto. Beto Sampa. Ao meu acontecer essa rachadura, visto, eu não conferi a calibragem, ok? O meu aconteceu essa rachadura, que foi visto, e não conferir a calibragem. Pode acontecer também. Um pneu com uma calibragem baixa, né? As forças que exerce nele são maiores e você então vai judiar mais do pneu, causando essas deformações, rachaduras. Pneu tem que andar com a calibragem certa, nem mais nem menos. Se você calibra com maior calibragem do que o especificado, você vai deixar o pneu muito duro e também ele pode ter deformações. Então, o pneu tem que andar com a calibragem que está no manual do fabricante ou do pneu, né? Porque aí o pneu você pode mudar. Então, veja a especificação no pneu, a calibragem correta do pneu. Quando muda o peso? A calibragem do pneu, independente do peso, tem que usar a mesma calibragem, tá, gente? Olha a coisa importante, hein? Por exemplo, a minha moto usa 36 libras na frente e 42 atrás. 36 na frente e 42 atrás. Essa é a calibragem que eu tenho que usar com a moto leve ou com a moto pesada. Eu tenho que usar a calibragem do pneu, independente da sua carga. Se tiver mais pesado ou mais leve, use sempre a calibragem exata do pneu, tá? Salve, Tutu, Marcita, Eduardo Rossi está aqui conosco. Ai, Castanhal está ligado. Puxa, deixa aqui, ó. Boa noite. Amanhã às 21 horas farei uma live no meu Instagram com o Ronaldinho e o Tato do Paraguai. Estão todos convidados a participar. O César Augusto Oliveira. Está aqui então conosco o nosso querido amigo César Augusto Oliveira, falando que ele vai ter uma live amanhã às 9 horas no Instagram, tá? Com o Ronaldinho e o Tato do Paraguai. Todos convidados. Valeu então, César. Boa live para você amanhã, viu? Eduardo Rossi. Pneus são 60% e 40% massas, 40% carne. Esse meu irmão, ele é danado, viu? Oh, meu Deus, olha os pneus de pneu é a gordurinha da barriga, né? Ai, meu Deus, viu? Nem vou ler mais aqui, viu, Eduardo? Bem, gente, olha, deixa eu ver se tem mais alguma. O Antônio Charantano, calibragem com nitrogênio aumenta muito a durabilidade. Segundo também estudos, a calibragem com nitrogênio diz que além do pneu ficar mais tempo com a calibragem correta, né, ele tem maior durabilidade também. Então eu concordo aí que com uma calibragem feita com nitrogênio, o pneu ele tende a melhorar, tá? O Defonso tá bom? perguntou aí qual a diferença de calibrar com nitrogênio ou com ar. Então, o ar, acontece o seguinte, que o nitrogênio ele tem a propriedade do nitrogênio, porque ele é frio, né? Tá certo? O nitrogênio ele é frio. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Ele é mais frio do que então ele tem as propriedades do nitrogênio que ele faz com que essa calibração do pneu ele se mantenha mais constante, tá? Em relação ao ar de pressão, ao ar normal, tá bem? O Javier está falando que quanto mais velocidade, menor duração. Isso mesmo, Javier. 100 a 120 km é ótimo. 140 já muda, né? Claro, andar devagar economiza pneu e além de uma viagem mais segura, né, Javier? Qual a diferença de calibragem? Bom, tá aí, Defonso, beleza? Né? O Leandro Henrique... Carlos Martins, depois da quarentena estamos esperando o casal aqui na ilha de Vera Cruz, Bahia. Bom, gente,
Me desculpem se eu pulei alguém. Aqui no Instagram e também no Facebook, muita gente, que é ótimo. Hoje o assunto foi top, né? É muito legal. E vai estar na live, vai estar no Facebook e também no YouTube, no nosso YouTube, na BR Travel, tá? Divulguem, compartilhem essa live que foi assim muita informação importante sobre pneus, tá bem? E agora vamos para o sorteio do livro do Fernando Duarte. Tá legal? Tá aqui? Vamos lá? Vamos lá. JP tá aqui, ó. Opa, JP, querido JP, o meu querido filho JP tá ali. Não, JP ou do... Não, JP Rossi. Só JP Rossi. É que a gente tem um amigão JP de Belo Horizonte também. Ô, filhão, um beijo do pai, querido. JP Rossi aqui na nossa live no Instagram. Nossa, isso. Opa, saiu aqui. Esse aí não tem. Esse não tem. Bom, gente, só um pouquinho. Aqui tá a Cumbuca com o número de todos vocês que participaram da live, tanto do Instagram como... Você esqueceu de falar uma coisa aqui, ó. A Graziela tá falando. A Graziela, pois não. Brandão Graziela. Esqueceu de dizer que calibragem superior pode prejudicar a aderência. A aderência também. Com certeza, né? Certamente, né? Eu falei só da deformação, mas não tenha dúvida que a calibragem superior do pneu, ela vai piorar a aderência da área de contato do pneu com o chão, com o solo, tá certo? E aí correndo um risco maior da moto derrapar e, enfim, e até de acontecer um acidente, né? Bom, tá aqui, gente, a lista enorme, né? Instagram. Olha só, a lista enorme, Instagram e Facebook, aqui e aqui. Então, todos vocês estão aqui com o número aqui na Cumbuca do sorteio, né? E vamos sortear então esse belíssimo livro então do Fernando Rosa. E que vença o melhor, que rufem os tambores. Eu vou chamar a Marcita para sortear, tá bem? O Leandro Henrique tá pedindo um alô lá pro Mato Grosso do Sul. Ô, Leandro, Mato Grosso do Sul. Nossa, o estado que eu sou apaixonado, viu? Leandro Henrique, aquele super abraço para todos vocês aí do Mato Grosso do Sul, né? Que eu adoro essa região toda de vocês aí. E muitos amigos, viu? Muitos amigos queridos aí, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço do Tutu Rossi e da Marcita para vocês, tá bem? E para todos vocês da live. Bom, a Márcia tá aqui, ó. Eu vou mexer aqui, ó. Tô mexendo. Não, vamos, ó. Não tem nada. Fecha os olhos. Marcita, vamos olhar. Marcita vai pegar um número. Vamos ver quem vai ser o sorteado. Pegou? Tchau. Opa, vamos ver lá. Número 24i. I significa Instagram. Quem estava no Instagram. Porque se fosse F, é Facebook. Vamos ver então 24i. Costa e Carvalho. Olha lá. Aquele que pediu. Olha lá. Costa e Carvalho. 24i do Instagram. Quem quer Costa e Carvalho. Ah, não acredito. Sério? Costa e Carvalho lá de Foz do Iguaçu. Acho que é. Olha lá. Instagram. É isso mesmo, Costa? Instagram 24. Costa e Carvalho. Tá aqui, ó. Mesmo, Costa e Carvalho. Número. Olha lá. 24 Costa e Carvalho. Tá lá. Mostra aí, vê se deu foco. Deu? Costa e Carvalho. Uhum. Bom, parabéns, Costa e Carvalho. Da onde? Eu acho que é de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu? Costa e Carvalho. Ô Costa, pô, que livrão maravilhoso que o Costa Carvalho e Carvalho, né, ganhou aqui. Isso. Oba! Ei, parabéns! Depois, nos passe o seu endereço completo. Para que nós possamos mandar o livro para você. E sabe quem vai mandar o livro para você? Costa e Carvalho. Diretamente das mãos do Fernando Duarte, que ele vai fazer uma dedicatória para você, tá bom? Então, você manda o endereço para mim, ou diretamente para o Duarte, só que daí você me avisa se você mandou para o Duarte, porque eu passei o número dele, né? Do WhatsApp
Tá aqui o WhatsApp do Fernando Duarte. Então você pode passar o endereço para ele, né? Tá bem? E que eu falo com o Fernando que você foi o grande ganhador do livro maravilhoso 11 Vai passar a mensagem. 11 segundos até o Alasca. E aí, com a dedicatória do Fernando, você vai receber esse maravilhoso livro das mãos do Fernando. Tá joia? E quem quiser comprar o livro, entre em contato com o Fernando Duarte, que aí, então, ele vai dizer para vocês quanto que é o livro, como faz e tudo mais. E aí vocês também estarão ajudando, né? A instituição de caridade de Belo Horizonte, Caminhos para Jesus, que trabalha com crianças com necessidades especiais e idosos, tá bem? Então aí a gente está ajudando também nesta ação social, legal? Bom, tá aí, gente. Obrigado do coração. Eu e a Marcita agradecemos vocês imensamente por estar conosco, por compartilhar esse momento, né? Mais uma live aqui nas segundas-feiras às 20 horas. Conversa curta com o Tutu Rossi. Eu estou assim me esforçando para que a live fique a contento de todos, né? Às vezes é difícil a gente deixar todos felizes e como esperavam, né? Mas eu estou me esforçando para sempre passar uma informação importante para todos nós, compartilhar nossos conhecimentos, que é muito importante, né? O conhecimento que você tem só para você é uma pena, porque você poderia passar o que você sabe para muita gente e ajudar muita gente com seus conhecimentos. Então essa live também serve para nós divulgarmos os nossos conhecimentos em cima do assunto que nós estamos aqui abordando na live, né? E como outros também, caso nós assim vemos que seja importante, tá? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, uma abençoada semana, e na próxima segunda estaremos juntos com mais uma conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Muito obrigado mais uma vez por toda a participação de vocês. Ótima semana, estaremos juntos e cuidem-se bem. Cuidem-se bem, que logo, logo a nossa vida vai estar normalizada, se Deus quiser. Até mais e um grande abraço do Tutu Rossi. Tchau.